Pessoal, então, bom dia a todos. Good morning, welcome. Good morning, soyez les bienvenus. Willkommen, guten Tag. E o que mais? Saluton, que eu acabei de aprender. Buenos dias, sejam bem-vindos. E por aí vai. E grazie mille por essere qui. E, pessoal, então, meu nome é Otto Mendonça, como o Juliano já falou. Eu sou... Enfim, eu tenho uma longa história com o processo de idiomas. Eu sou formado em psicologia, tenho mestrado em economia do turismo, só que com idiomas especificamente, tem que tomar cuidado para não ficar aqui na frente. Eu comecei lá cedo, fiz intercâmbio nos Estados Unidos, aí quando eu voltei comecei a dar aula de inglês para poder ter um pocket money, para poder sair sem precisar pedir dos meus pais. Assim começou com o inglês, e aí depois eu, enfim, comecei a dar aula de inglês, né? E aí disso eu me mudei para Foz do Iguaçu. Eu nasci no Rio, morei em Porto Velho, na região norte, aí agora eu estou lá em Foz do Iguaçu, daqui a pouquinho vou estar em algum outro lugar, não se sabe. Então, lá em Foz do Iguaçu eu comecei a trabalhar no turismo, porque eu tinha uns alunos de inglês que falaram, tu vai para o turismo, você vai ganhar mais, você vai se divertir mais, isso era o mais importante. Aí eu acabei me divertindo mais. E aí no turismo a gente trabalhava na fronteira, lá em Foz do Iguaçu, a Cicatraço do Iguaçu, na fronteira com a Argentina, lá eu aprendi o espanhol da Argentina. E aí, dali a gente foi indo, aprendi o francês, aprendi o italiano, e o alemão é uma aquisição recente, por isso que o meu alemão é uma aquisição meio que laboratorial, enfim. Então, é isso. E aí, nesse ínterim, como guia, eu trabalhei com 2.000 pessoas, mais de 2.000 pessoas de mais de 60 países diferentes, em 5, 6 idiomas diferentes, também como tradutor, né, eu e minha esposa, a gente formou uma empresa que se chama Habla Tradutores, e aí nessa empresa a gente faz tradução juramentada. Eu sou tradutor juramentado de francês, ela de inglês, e também intérprete de conferências. Eu trabalho como intérprete também, desde então já são praticamente 3.000 horas de cabine, 10 anos fazendo interpretação. Eu trabalho com interpretação principalmente do português, né, para o português, do espanhol, do inglês e do francês, e também para o inglês a partir desses idiomas, de modo que são aí já diferentes tipos de eventos médicos, eventos de engenharia, eventos de direito, então sempre nessa linha de frente da comunicação multilingüe, o que é muito interessante, porque a gente pode, nessa questão da comunicação, a gente pode ter uma abordagem acadêmica, uma abordagem mais assim erudita, mais livresca, que nos dá uma visão muito interessante das coisas. Mas também a abordagem prática de vivência com o processo da comunicação multilingüe é uma coisa muito interessante que a gente só consegue realmente ter ideia quando a gente vivencia na prática. O problema do desafio, né, da Torre de Babel, da comunicação. Então é isso. E o Encontro Poliglota, basicamente, o Jurubola já falou, isso daqui foi quando a gente começou. Isso daqui lá em Foz do Iguaçu, vocês veem lá, a gente fez aqui na loja de um amigo, ele é franqueado lá dessa empresa, a gente fez aqui, Encontro Poliglota. Sábado, a partir das 18 horas, é gratuito. Realização Habla Tradutores. Foi assim, a gente colocou uma faixa e começamos a fazer. O Facebook não era o que é hoje, né? Então foi um negócio meio boca a boca. A gente começou em 2009 esse encontro e assim caminhou aqui, Encontro Poliglota, e a gente começou realmente fazendo, no início a novidade, você faz direto, só que a gente lá, infelizmente, não conseguiu assim, fazer um grupo de outras pessoas que continuassem ou que nos ajudassem. Recentemente eu estive em Brasília, eu já estive nos encontros de São Paulo, estava falando com o Jurubola em São Paulo e em Brasília, recentemente eu estive lá, e eu achei bem bacana eles terem 10 pessoas para fazer. Então, como aqui em Fortaleza, que tem várias pessoas envolvidas, é isso que dá vitalidade para o encontro. E eu posso constatar isso porque lá a gente não conseguiu formar um grupo que pudesse dar continuidade ao processo. Então, ficou um pouco pesado a gente tocar sozinho a partir de 2011. No início é bastante novidade, a gente fez direto, aí depois você começa a rarear, né? Começa a dar espaçamentos maiores, começa a fazer de mês em mês, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Agora a gente faz meio que por demanda e também não faz tanto propaganda. A pessoa, quando é que vai fazer outra? Aí a gente pega e faz. Sem muito estresse de propaganda ou de nomes, aí a gente faz. A gente tá assim hoje em dia, tá? E eu nem sabia que o Jurubola ia colocar isso daqui. Gratidão, valeu, juro. Aqui, ó. Foz do Iguaçu, quarta-feira, 27 de maio de 2009. Foi realmente quando a gente começou. Aqui é o jornal local, a Gazeta do Iguaçu. Eles colocaram no caderno de cultura, uma viagem pelo mundo sem sair do lugar.
A gente começou simplesmente porque, novamente, influenciados pelo Polyglot Club, né? Inclusive, eu tive lá em 2013, a foto está um pouco escura, porque era num... Lá em Paris os espaços são bem apertadinhos, né? De fora parece que é tudo, mas quando você entra nos espaços... Isso aqui é eu e o Vincent, no Polyglot Club. Aqui está escrito Polyglot Club, isso aqui é lá em Paris. Quando eu estive lá, eu não fui para isso, fui para outras coisas, mas aí eu aproveitei para conhecer o encontro e como é que eles faziam, né? E foi bem interessante a experiência. Realmente eu vejo que a gente aqui está criando, e a gente tem totais condições de criar uma coisa brasileira, uma coisa diferente, uma reflexão própria sobre poliglotismo, experiências próprias sobre poliglotismo. Eu acho que o Brasil é uma coisa interessante, apesar de ser um grande país, considerado, entre aspas, monolíngue, porque não é. Só de língua indígena nós temos mais de 180, né? Mas, enfim, monolíngue, pelo menos na Constituição. E aí o que acontece? Você tem aqui vários poliglotas, seja poliglotas, no caso, naturalizados. Eu posso falar do Valdomiro Lorentz, que era um grande esperantista, né? E que é a inspiração do seu Carlos Amaral Freire, vou falar dele aqui depois. Seu Carlos Amaral Freire é o maior poliglota do Brasil, quiçá do mundo. Então, uma grande personalidade para a gente estudar. O próprio Ziad Fazal, uma figura controversa, mas queira ou não, também tem dezenas de línguas nas costas. Você tem o Paulo Ronay, que é um húngaro que se naturalizou brasileiro, mas que é o primeiro a escrever sobre tradução no Brasil. Então, nós temos várias, só para falar os mais famosos, a gente pegar ali o Wilber Nohm, uma figura ali, ó, vários idiomas ali. Então, a gente tem capital humano aqui o suficiente para fazer uma reflexão brasileira e criar a nossa, contribuir para o mundo a partir daqui. Eu acho isso muito legal, a gente valorizar isso. Então, qual que é a minha ideia aqui? Como é que eu poderia contribuir a partir dessa minha experiência? Eu comecei a ver o seguinte, puxa vida, eu trabalhando como intérprete, como guia, como tradutor, esse negócio de aprender várias línguas é uma coisa muito interessante. E é uma coisa que, por outro lado, quando vai para a mídia, ela ganha dimensões hiperbólicas, né? Ela ganha um exagero assim, tipo, fulano fala 20, 30 idiomas. Não, mas o que é isso, falar 20 idiomas? Porque o que acontece? Isso, em vez de ajudar a causa do poliglotismo, pode piorar. A pessoa, assim, às vezes está se batendo com o inglês e ela pensa, pô, mas o cara fala 20, eu nunca vou chegar lá. E aí ela pode ter um efeito desmotivador. E é isso que eu acho que vale a pena, a gente, já que está falando de poliglotismo, conceituar um pouco as coisas, entender um pouco o que nós entendemos por poliglotismo, pelo menos uma visão minha, assim, uma proposta, não é uma coisa que tenha muita literatura a respeito, né? Não tem nem muita pesquisa acadêmica, é um negócio que... O próprio assunto poliglotismo, se vocês forem procurar, tem muito bilinguismo ou multilinguismo, mas o multilinguismo que é estudado é muito multilinguismo numa sociedade, uma sociedade multilingüe, diversos grupos falando diferentes línguas. Mas a pessoa, a figura, a personalidade do poliglota sendo estudada é uma coisa ainda, vamos dizer assim, que está surgindo. Até o que eles usam para estudar a personalidade do poliglota? As autobiografias linguísticas, ou no caso as biografias, né? Por isso que era importante aí, viu, Jurubola, fazer um dicionário, alguma coisa dos poliglotas brasileiros, as figuras que você vai conhecendo aí na estrada. É interessante fazer o levantamento disso, fazer um listado. Isso aí seria interessante para a gente ter um levantamento disso. Eu, da minha parte, estou fazendo força aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer. E aí a gente tem essa figura, que é um dos grandes poliglotas, Eric Gunemark. Se você ouviu dizer que uma pessoa fala 20 ou mais línguas, você deve sempre desconfiar. Então, isso aqui eu queria começar com isso aqui, eu vou falar dele um pouco. E a minha ideia aqui é desmistificar o poliglotismo, os poliglotas sobre o quadro europeu. O que é o quadro europeu? A gente vai falar disso primeiro, é um pouco uma metodologia, usei o quadro europeu um pouco como uma metodologia para poder explicar, primeiro, o que é falar uma língua, porque o pepino todo está aí. Primeiro, o que é falar uma língua? Se você consegue viajar para um país e pedir uma cerveja, né, uma coisa ou outra, você pode até, para quem não sabe nada, vai parecer que você sabe muito, você balbuciar alguma coisa em húngaro, mas não é propriamente falar uma língua, né? Não é uma coisa polêmica, mas aqui eu ensaio algumas definições. Primeiro, do que é falar uma língua, para quê? Para daí a gente poder dizer o que é ser poliglota. Porque é simplesmente multiplicar isso. E aí multiplicar por quanto? Aí a gente vai ter que ver. Quantas línguas? 3, 4? 4 incluindo a língua materna? E a só fala e a leitura? Existe um monte de questões aí. E aí depois a gente vai conseguir explicar alguns fenômenos poliglotas, fenômenos que eu tenho visto que a mídia traz e que parecem super-humanos, mas às vezes não são tantos, não é tão assim, não é tão, vamos dizer assim, super-humano. Tudo se explica. E isso é bacana.
Tá? Mas o que é, então, aqui o nosso sumário, isso que eu acabei de falar, o que a gente vai falar. O que é o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, ou Common European Framework for Languages, ou Marco Europeu Comum de Referência para as Línguas, e por aí vai, tem tradução nos principais idiomas. A Europa, ela encara esse problema com uma urgência muito específica por causa da hegemonia do inglês, até, por exemplo, agora com o Brexit. A Inglaterra saiu, mas o inglês continua como uma língua fundamental lá. E não é uma língua nativa de nenhum dos países que estão lá. Veja bem, é uma situação curiosíssima. E eles não querem deixar que isso suprima as particularidades locais, o colorido do continente. Então, isso daí passa pela valorização das diferentes línguas, a valorização das diferentes culturas. Então, naturalmente, há um desejo de se motivar o plurilinguismo, o pluriculturalismo. Então, o que acontece? Eles tinham que bolar alguma coisa que permitisse os países falar a mesma língua. O que seria falar a mesma língua? Por exemplo, você vai criar um curso, né? Quais eram os propósitos, como eu falo aqui? Você vai criar um curso, você precisa elaborar currículo, né? Então, o aluno vai passar por esse nível aqui, nível básico, nível intermediário, nível avançado. Mas o que é básico para você? Às vezes, na Alemanha, eles pensavam que básico era uma coisa e era diferente do básico na França. Às vezes, o básico na França ia até mais ou menos o nível intermediário, sendo que esse nível intermediário ainda podia ser básico na Inglaterra ou na Espanha. E o nível avançado, como é que fica isso? Então, foi preciso homogeneizar esses conceitos. Tá? E também para avaliações, porque, por exemplo, você tem uma mobilidade de mão de obra. Então, um trabalhador polonês, ele aprendia alemão e ele achava que tinha chegado num alemão avançado. Ele ia para a Alemanha trabalhar e dizia, não, seu alemão aqui é só intermediário. Também é para aprender a falar alemão bem só nascendo na Alemanha, né? Mas aí ele disse, não, aqui o seu alemão é intermediário. Ele, puxa vida, mas na Polônia falava uma coisa. Ou um português que aprendia francês até o nível intermediário, ia trabalhar na França, e na França eles falavam, não, olha, aqui o seu francês é só básico. Então, ele precisa criar uma homogeneização, uma padronização desses critérios. Então, para isso, se criou o Quadro Europeu Comum de Referência, que é um produto do Conselho Europeu. Isso aqui é uma problemática europeia, existem várias outras tabelas, vários outros critérios. Existe um critério americano, estadunidense, que é o ACTFL, tá? Existe vários outros. Os critérios do CELO, por exemplo, da Argentina, e do CELPE-BRAS, que são vamos dizer assim, as avaliações de proficiência do Brasil e da Argentina, seguem um pouco outros critérios. Mas você consegue colocar tudo isso em cima da mesa e comparar, você vai ver que eles obedecem, muitas vezes informados por teorias de aprendizagem de segunda língua, né? Os níveis que os aprendizes passam, enfim. Mas isso daqui é o Quadro Europeu Comum. E qual a utilidade dele para a gente específica? Ele pode ajudar a definir o que significa falar uma língua, vou mostrar como. Consequentemente, definição do que significa ser poliglota, e esclarece alguns fenômenos poliglóticos. Quais são os níveis que esse quadro europeu traz? Muito bem. Basicamente, ele traz os níveis A. Geralmente a gente pensa que C é mais embaixo, A é mais em cima. Não, aqui é o contrário. Tá? O A são aqui os níveis do usuário básico ou iniciante, enfim, A1, A2. Os usuários independentes, os usuários da língua, né, os falantes, B1, B2, e depois os proficientes C1, C2. Então vai do A1, mais básico, ao C2, mais avançado. Uma nomenclatura intuitiva até, né? Básico, intermediário, avançado. Ó, básico, intermediário, avançado, sendo que dentro de cada um desses você tem uma subdivisão em dois. Tá? Então tem um básico e um básico um pouquinho mais avançadinho. Tem um intermediário inferior, um intermediário superior, e você tem um avançado, né? E aí você tem, talvez, alguns chamam de proficiência, enfim, aí cada um vai traduzir de acordo com os critérios que preferir, tá? Então essa aqui é a escala global. E aí nessa escala você vai ter, de acordo com a escala global, se vocês forem na internet, vocês põem lá, escala global do Quadro Europeu Comum de Referência. Você vai ver descritores, eles vão descrever o que o camarada é capaz de fazer no nível A2. O que o camarada é capaz de fazer no nível B1. No nível C2. O nível C2 é difícil de definir. E tem gente que vai além do C2, né? Às vezes eles colocam C2+, para dizer... muita gente que já trabalha bastante com esse processo de tradução, esse processo da interculturalidade como mediador, às vezes está no nível... Ou às vezes a pessoa está no B2+, não é propriamente C1. Então tem essas gray zones também entre um nível e outro. Tá? Então aqui, se a gente pegar o A2, o que significa? Olha o que eles falam. É capaz de compreender frases isoladas.
eu sublinhei o que é importante. E expressões de uso frequente, relacionadas com assuntos de prioridade imediata. Prioridade imediata. Então aqui, veja, a pessoa já ainda não está elaborando pensamentos, ela está falando de coisas imediatas. Aqui, ó, troca de informações simples e diretas. Está no português ibérico, tá? O português de Portugal. Por isso que tem esses negócios aqui directos. É capaz de descrever com meios simples a sua formação, o seu meio envolvente e referir assuntos que correspondem a necessidades imediatas. Fome, seja que nem quando aquela pessoa viaja e fala assim, não, eu não passo fome em tal país. É isso. Ela, né, com a ajuda de gestos e de um cardápio, ela consegue apontar e falar Bia, Vassa e por aí vai. Tá? Então o que acontece? Isso aqui é o nível A2, ainda estamos no nível básico. E aí se você pega o nível B1, que já é um nível intermediário, o que você tem? É capaz de organizar um discurso simples e coerente sobre assuntos familiares em diferentes domínios de interesse. Então veja, do A2 para o B1 há uma diferença significativa, correto? Eu postulo que, essa é a minha proposta, que o falar uma língua esteja somewhere in between, está em algum lugar entre os dois, ou, se você quiser ficar on the safe side, tranquilo, para definir, você pode falar que é o B1. Por quê? Porque a pessoa é capaz de organizar um discurso simples. Já sai das frases isoladas, das unidades isoladas, que não tem coerência, mecanismos de coerência, correto? Para você começar a ter um discurso. Quando você usa mecanismos como mais, e, logo, portanto, consequência, esses mecanismos que permitem você formar um texto. Você pega uma unidade isolada aqui, outra ali, você consegue formar um texto com isso. Quando eu digo texto, pode ser um texto oral ou escrito. Tá? Então, isso significa você falar uma língua, que provavelmente está entre A2 e B1. E eu sou avaliador de idiomas também, avaliador de Cambridge e do Instituto Cervantes. E quando você pega as tabelas de Cambridge, quando eles usam as avaliações para o nível A2, que é o CAT, que é o Key English Test, eles têm 3 eixos de avaliação só. O que é? Grammar and Vocab, Pronunciation, Interactive Communication, né? Gramática e vocabulário, pronúncia e comunicação interativa. Quando você vai para o nível B1, que já é o nível PET, o Preliminary English Test, eles agregam um eixo a mais, que é o Discourse Management. Por quê? Eles consideram que a pessoa já consegue elaborar um discurso, 30 segundos ela falando sem parar, elaborar um discurso. Para isso ela precisa o quê? Ela precisa ter meios de organizar esse discurso, por isso que é o Discourse Management. Então ela precisa do quê? Desses conectores, as conjunções, para formar um texto. Então, provavelmente, falar uma língua de modo mais seguro se inicia quando começa o Discourse Management. Obviamente, falar uma língua com tranquilidade, aí a gente tem que buscar lá nos níveis C. A pessoa já não passa tanto susto, né? Aqui a pessoa ainda passa bastante susto. Bom, a gente passa susto o tempo todo, com o idioma, ainda mais na tradução, na interpretação, o susto é parte integrante do trabalho. Até no português, e isso é interessante, a gente relativizar essa questão do nativo. E essa questão de a gente falar um monte de idiomas, eu sempre penso, e como é que a gente está cultivando o vernáculo, né? Porque o português é interessante a gente parar e pensar no português. Enfim, vamos lá. Aí a gente pega e começa a complicar as coisas. A gente pode fazer referência apenas a habilidades de leitura, tá? Ou seja, mas a pessoa é capaz de ler uma língua. E aí? A gente pode considerar isso como falar? Não, porque nessa era atual, essa era apressurada de comunicação e tal, o critério é falar uma língua. Você perguntar se uma pessoa sabe, você pergunta mais, você fala, né? Nem tanto você sabe. Ah, você fala hebraico, você fala árabe. No século XIX ou XVIII, o critério era diferente. O critério era mais ler, e informado, claro, por critérios humanistas e tal. A questão era mais ler e traduzir. Não era tanto falar. Mas hoje em dia a gente precisa estar atento ao Zeitgeist. E o pessoal quer falar. Então a gente tem que entender isso. Tem que estar atento às necessidades do tempo. Então isso é falar uma língua. O que é? Leitura não é falar uma língua, mas contribui para a definição de poliglotismo. Por que contribui? Porque quando você vê o camarada dizendo que fala 30, 40 línguas, que são os hiperpoliglotas, a maioria dessas línguas estão em habilidades de leitura. A pessoa vai balbuciar alguma coisa ali, A1, A2, às vezes até B1 ali, mas está na habilidade de leitura. Então aqui quando a gente pega aquela tabela do quadro europeu comum, existe essa tabela enorme aqui, que é a tabela detalhada. Claro que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas vejam lá, do A1 ao C2,
Tá? Então, do mais básico ao mais avançado, e aí eles dividem aqui as diferentes rubricas. A compreensão, listening, compreensão auditiva, compreensão da leitura, o speaking. O speaking é interessante, por que eles subdividiram aqui? Porque existe a interação comunicativa, que é o diálogo. Isso é uma coisa diferente do spoken production. Eu, por exemplo, aqui, eu estou fazendo uma exposição oral. É um monólogo, praticamente, né? É uma aula expositiva, uma palestra. É diferente da interação falada. E aí, o que acontece? Tem também o writing. O writing, geralmente, é a última habilidade que a gente desenvolve até na própria língua materna, né? Muito bem. Então, se a gente considera aqui, segundo pesquisas que eu fiz, eu vou falar mais à frente, principalmente com o Carlos Amaral Freire, o grande hiperpoliglota brasileiro, aqui, nas dezenas de línguas, ele chegou aqui no máximo a um A2, no que diz respeito à fala, e em leitura no B2. É uma leitura já mais facilitada, por quê? Também pelo fato de trabalhar com uma abordagem linguística, uma abordagem filológica. O que significa isso? Você abordar as línguas por atacado, de acordo com a família, o ramo linguístico. Isso é uma outra vibe que o pessoal trabalha, os hiperpoliglotas trabalham assim. E aí a gente tem que entender como é que isso funciona, para entender como é que o cara chega a multiplicar várias línguas. A gente entender essas questões. Mas vamos lá, o que significa então ser poliglota? Um esboço, uma tentativa, um ensaio de definição é esse aqui. É quem fala 4 ou mais, incluindo a língua materna, porque se a gente pega o prefixo poli, né, nos leva a isso. Na matemática, né, polígono, né, gono é ângulo, poli, então você tem 4, porque se fosse 3 é triângulo, correto? Triângulo, são 3 ângulos, polígono, o quadrado já entra como polígono, então são 4. E aí o que acontece? Você pode pensar que em nível de habilidade superior ao O2. Já em 2009, na época do Encontro Poliglota, que tá no blog Encontro Poliglota, eu tinha um blog, mas depois, sinceramente, é difícil manter essas coisas, eu não tenho a disciplina necessária para manter. E também ficar escrevendo em blog, eu prefiro agora, hoje em dia, depois da experiência de publicar meu livro, depois eu vou falar para vocês, eu prefiro ir escrevendo e já fechar num volume e mandar para a gráfica. Eu acho que é mais útil do que ficar só na internet. Eu acho que é muito fugaz, às vezes, a internet. Mas vamos lá. Então, aqui, o que é o poliglotismo? A capacidade de utilizar 4 ou mais línguas, incluindo aí a língua materna, de maneira eficaz em relação aos objetivos da comunicação. É preciso levar muita coisa em consideração, pessoal. As habilidades linguísticas, cada uma delas, leitura, escuta, escrita, fala. O nível de proficiência de cada uma dessas habilidades, como eu falei, vai do A1 ao C2. E o contexto de uso da língua. Existe um princípio em bilinguismo, estudos de bilinguismo, que é o princípio da complementaridade. O que significa isso? Lá em Foz do Iguaçu, onde eu moro atualmente, a população libanesa é bastante significativa. Eles têm a mesquita lá. Então, você pega, por exemplo, um dentista, né, que cresceu ali. Ele, então, vai à mesquita regularmente, é muçulmano. Ali ele fala árabe, correto? Ele é dentista e dá aula, né? Dá aula de odontologia na universidade. Ali ele fala português. Você não peça para ele dar aula em árabe de odontologia e não peça para ele falar português na reza dele, nos rituais específicos da religião dele. Por quê? Porque essas coisas não se misturam. Então, é uma língua ali para cada situação. Isso é o princípio da complementaridade, isso é um princípio estudado em campos de bilinguismo. Então, às vezes ali, mas a pessoa não é bilíngue porque ele não sabe usar a língua naquele contexto. Às vezes não é um bilinguismo, um poliglotismo nesse nível. A gente tem que entender os diferentes, né, nichos em que a pessoa usa aquela língua, porque língua é comunicação. E, às vezes, cada nicho pede um meio de comunicação específico. Tá? E as necessidades e objetivos da comunicação. Então, isso é a minha proposta do que significa ser poliglota. E aí, o que é, então, ser poliglota? A gente tem que estudar os poliglotas. Carlos Amaral Freire. Essa figura aqui, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Já estive 2 vezes na casa dele. Atualmente, ele mora em Canela, no Rio Grande do Sul. Posso considerar que, né, estou encetando uma amizade, talvez é aqueles casos em que eu considero, eu acho que eu sou amigo dele, mas ele não acha que é meu amigo. Às vezes tem esses casos. Não, ele é meu amigo, né, mas às vezes ele não considera, tem disso. Mas, enfim, na verdade, trata-se de um erudito. Trata-se de um erudito. Porque o Zurbola mostrou lá o papagaio. Às vezes não se trata... Porque isso é psittacismo, tem essa palavra, psittacismo, esse negócio de você ficar falando. Mas, às vezes, os grandes hiperpoliglotas, que às vezes a gente acaba pegando como modelo, eles trabalham com os idiomas, às vezes, para objetivos diferentes, objetivos mais eruditos, mais de conhecimento das diferentes culturas, comparação, porque a língua é um veículo da cultura, e você estudar culturas comparadas, você vai pelos idiomas.
Então aqui trata-se de um erudito realmente. E, claro, eu conversei com ele sobre a palestra aqui, ele é uma pessoa muito reservada e ele não sai de lá, de Canela. Mas ele me permitiu compartilhar essas informações aqui, por isso que eu estou falando. Ele nasceu em 1931, então está com 85 anos, em Dom Pedrito, fronteira com o Uruguai. Então ali já veio espanhol. Ele escreveu esse livro aqui, ó, Babel de Poemas, tá? Que é tradução de 60 línguas. E aqui tem mais de uma dúzia de alfabetos diferentes. Tradução de 60 línguas para o português. Então você abre, na página da esquerda está o original, na página da direita a tradução. É claro que nesse nível de número de idiomas que você fala, é difícil você chegar e dar uma avaliação dos níveis que a pessoa tem, né? Isso é praticamente, né, é impossível. Mas o que acontece? Quando a pessoa publica um livro assim, você tem uma prova cabal de que, pelo menos em algum momento da existência, porque as línguas enferrujam também, né? Pelo menos em algum nível da existência dele, ele teve um conhecimento, pelo menos de leitura intermediária ali, B1, B2, dessas línguas, o que é um feito admirável, tá? Ele foi incluído entre os 2.000 eruditos Outstanding Scholars do século XXI pela Universidade de Cambridge, na categoria Linguística e Educação. A Universidade de Cambridge ofereceu para ele o honoris causa. Ele falou, não, para que eu vou lá? Eles querem que eu pague para ter esse honoris causa? Não. Imagina quanta gente morreria ou mataria para ir lá, né? Receber isso. Ele, não, isso aí não me interessa. Interessante, né? Interessante isso, a gente refletir. É um homem muito inspirador. Eu dezenas de ligações para ele, e sem querer eu liguei ano passado, eu liguei para ele em 27 de outubro, que era o aniversário dele. Aí o projeto dele de aprender 2 línguas por ano é assim, dia 1º de janeiro ele começa uma língua, dia 27 de outubro ele começa outra. E claro, essa que ele começa em 27 de outubro ele estuda bem menos. Bacana você ligar hoje porque eu estou começando o Xoclen. Xoclen é uma língua indígena de uma tribo lá de Santa Catarina. E ele falando isso com um entusiasmo de menino aos 84 anos, rapaz. Aquilo ali é significativo, né? É inspirador, o negócio é interessante. Mas o que acontece? A grande sacada dele é a familiaridade com as neolatinas, as germânicas e as eslavas. E por que, olha só, a gente está aqui já usando um termo coletivo. Quando a gente fala as neolatinas, a gente está falando aqui de dezenas de línguas, às vezes 2 dezenas ou mais, se a gente for criterioso em pegar todas as línguas neolatinas ou românicas. Mas por que a gente fala assim? Porque uma vez ele até falou para mim, Otto, não é tão difícil. Se você pegar as neolatinas, as germânicas e as eslavas, você já tem 50 línguas aí. Porque o cara já está pensando numa abordagem por atacado. O que acontece? Se você estuda alemão, inglês profundamente, o holandês está logo ali, é ou não é? Quem tem experiência disso sabe que o holandês está bem próximo. E aí se você, claro, aí o ramo da germânica, o ramo setentrional, que aí é o dinamarquês, o sueco, o norueguês, é um pouquinho mais distante, mas o léxico que você tem ali do alemão, do holandês, do inglês, já te ajuda muito. Aí você, né, vai por inferência. E pelo menos na leitura, um conhecimento ali mais basal, você tem, com um pouco de esforço, um estudo contrastivo, contrastando as línguas, você pode avançar rapidamente na leitura e aí você, dependendo dos seus critérios, você inclui na sua contagem de línguas. Então, o estudo é muito relativo, pessoal. Tá? E aí, então, como eu falei, em 56 ele começou esse projeto sistemático de estudar 2 línguas por ano. Quando ele começou, ele já tinha se formado, porque na época dele se formavam em línguas neolatinas e anglo-germânicas. Então, eles estudavam 2, 3 línguas na universidade. Hoje em dia a gente estuda mais uma, né? Letras, português, japonês ou alguma coisa assim, né? E aí, então, ele já tinha estudado as principais, além do latim, né? Porque quando eu falo neolatinas, são as derivações do latim, por isso que eu pus o latim separado. Né? Quando eu falo catalão também é porque não é das principais neolatinas. Está lá catalão, esperanto, também esperantista, guarani, russo, até guarani, ó. O russo, ele tem o russo, desde de novo ele cultiva o russo. Então o russo é uma língua que ele também sabe com bastante tranquilidade. Ele gosta muito das línguas eslavas, se considera um eslavista. Tá? O interesse era literário em primeiro lugar. Né? Era o quê? Aquela famosa história, não, quero ler no original. Né? Essa é uma boa desculpa, né? Quero ler no original Tolstói e tal. Ok. Às vezes a pessoa, ela entra, pega esse desvio de aprender várias línguas e nem volta para ler os originais. Já reparei isso aí. Então isso daí é complicado.
Hoje, mas o estudo dele, ele é um linguista e simplesmente o conhecer, o entrar em contato, o saber como é. Ele fala assim, não, minha abordagem é científica. O que é isso, né? É o quê? Ele estuda os fonemas, o que para muitos de nós não interessaria. Ele estuda os fonemas, né? E ele gosta de ter uma abordagem diacrônica, ou seja, ver o desenvolvimento ao longo do tempo. Ele estuda os fonemas, como é que funciona e tal, fonologia, e a estrutura da língua. E aí, se ele tiver o que ele chama de informante, uma pessoa para poder falar um pouco, ele escutar como é que é uma língua, beleza, ele desenvolve ali. E aí o interesse dele era fazer uma tradução, aprender um pouco para poder traduzir algumas coisas. Então ele estudou 30 línguas em cursos regulares, umas 30 línguas, e as restantes de maneira autodidata, usando o Assimil e o Teach Yourself. Ele tem a coleção completa lá. Foi engraçado que a primeira vez que eu cheguei para visitá-lo, ele falou, não, sobe aí, me acomodou na sala dele. Ele e a esposa, a dona Veronice, simpaticíssimos. Aí ele falou, diz uma língua aí, a mais exótica que você conhece. Eu falei, ih, rapaz. Eu, não sei, né? Meu repertório é limitado, né? Eu falei, não sei, as célticas. Ele, bobagem, eu tenho todas aí. Aí eu, deixa eu ver, as sino-tibetanas. Ele, não, também tem ali, ó. Aí ele foi mostrando a coleção dele. Podia ter pego o Wolof, né? Alguma mais africana ali, talvez, não sei. Mas aí, muito, muito bacana. Ele foi mostrando tudo que ele tem lá. Então, eu perguntei, como é que você estuda? Mais ou menos 3 horas, né? Um período, e depois quando tem tempo. Aí isso daqui é uma citação dele. Quando me perguntam quantas línguas... Se vocês botarem lá no início daquele livro Babel de Poemas, tem uma entrevista que ele deu para um jornalista e está publicado lá no início. Uma entrevista mais ou menos longa que também está disponível na internet, se vocês procurarem lá. E aí está lá, quando me perguntam quantas línguas falo ou domino, prefiro responder que conheço, isto é, que já estudei com critérios filológico-linguísticos. A abordagem do cara já é diferente. Mais de 100 línguas, durante um período de mais de 50 anos consecutivos. Isto foi em 2002. Hoje, em 2016, Carlos Amaral afirma que já são 150. Aí ele falou que agora vai dar um tempo e vai revisar. Ele, não, vou revisar umas que ficaram para trás, né? Ele disse que ainda quer aprender o navarro. Ele disse, não, o navarro é dificílimo, é uma língua tonal e tal. Pois é, então, figuraça, né? Ele disse que aprendeu umas 60, 80 em nível de tradução, que são as que figuram no livro dele, que parece que vai sair uma segunda edição desse Babel de Poemas com 80 línguas, 20 a mais. Né? Ele disse que é possível uma pessoa ter na memória ativa para expressão ao mesmo tempo 10 idiomas. E essa aqui é a grande questão. Quantas línguas a gente consegue manter ao mesmo tempo e consegue falar? Isso aqui é uma outra questão que eu vou falar aqui mais à frente. O difícil é determinar esse nível que ele fala, cheguei no nível de tradução, mas que níveis? Se a gente pegar lá o quadro europeu, isso é muito difícil de determinar. Quando você pega um cara com esse nível de erudição, é muito difícil você estudar. Né? Eu tentei averiguar isso de perto, é muito difícil. Até o número de línguas, porque quando você pega línguas muito... português e galego. Português e galego é quase a mesma coisa. Se eu falar isso, tem uma polêmica forte. O pessoal diz que português derivou do galego e tal, mas na leitura você vai ver, só troca o J pelo X. Em galego tem X em vez de J ou G. Não é bem assim, tem mais coisas. Mas são línguas muito próximas. Quando você sabe uma, você acaba já sabendo a outra. Em uma sentada, você pega as principais coisas. Então, que critério você vai usar para dizer que sabe uma, não sabe outra? Isso é bem, bem interessante. E aí eu pedi para ele fazer uma autoavaliação. Levei essa tabela, de tanto encher a paciência dele. Eu falei, olha, faz uma autoavaliação para mim, seu Carlos, da parte da escala. E o que ele falou? Ele falou o seguinte, ele falou que conhece 5... um hiperpoliglota, talvez o maior do mundo. Conhece 5 línguas em nível avançado C1, C2. Português, a materna, espanhol, italiano, francês, inglês e russo. Correto? Interessante isso aqui, né? O espanhol, desde menino. O italiano, ele viveu na Itália. Ele tem uma relação até afetiva com... A mulher dele é de família friulana, né? De Friuli, uma parte lá da Itália e tal. O francês, ou seja, as neolatinas, você vê como você conhecia as neolatinas, expande, né? O inglês e o russo. E as restantes no nível A2 na oralidade e B2 na leitura, ou seja, ele balbucia. É claro que, por exemplo, o alemão, teve épocas que ele viaja frequentemente, o filho dele mora na Alemanha. O alemão dele, ele não contou entre 5, mas deve estar em algum nível B ali, né, de comunicação. Evidentemente, alguma dessas línguas, das centenas ou dezenas deles, chegaram a níveis intermediários, dependendo do local onde ele estava vivendo e da frequência de uso da língua. Isso tudo depende do que a sua vida demanda, né? Do momento que você está no país ou está em outro, as circunstâncias da vida vão fazer você desenvolver mais ou menos uma língua ou outra, tá?
o Carlos Amaral, eu perguntei para ele, mas qual que é a sua maior contribuição? Porque a questão é você aprender línguas e a grande contribuição para... Tem um outro que eles consideram muito na Europa, que é o cardeal Mesofante. Vocês já devem ter ouvido falar. Mas é uma figura um pouco controversa, porque do século XIX tem uma biografia sobre ele, mas essas biografias são um pouco fantasiosas, fantásticas, duvidosas. Os números de línguas que se atribuem a ele mudam, variam. Alguns falam 114, enfim. Mas, por exemplo, uma figura dessa não deixa nada escrito a respeito de parentesco entre línguas, porque os poliglotas, quer dizer, os linguistas que estudam um parentesco entre línguas, tem os alemães ali no século XIX que trabalharam com filologia, linguística comparada, umas figuras ali. Esses caras propuseram a família indo-europeia, porque eles viram relações entre o sânscrito, o latim, o grego, caras de grande erudição, trabalho típico de alemão, né? O cara tem que sentar ali e ficar em cima. Agora, o que acontece? Esses, muitas vezes, não se preocupavam em falar. E os grandes poliglotas, às vezes, não deixam nada escrito que poderia ilustrar algum fato inusitado a respeito do parentesco entre as línguas. Esse cardeal Mesofante não deixou nada. O seu Carlos acredita que a maior contribuição dele foi a descoberta de uma relação fonética entre o aimara, que ele estudou no altiplano boliviano, que ele foi professor de língua portuguesa lá, e o georgiano. Ele disse que o pessoal ficou muito interessado, porque georgiano era se eu não me engano, do Stalin, o local natal de Stalin. E o pessoal ficou muito interessado nessa relação. E ele tinha uma relação lá com a Rússia, ele foi lá falar a respeito. Aí tinha essa relação fonética, né? E quando você tem uma relação fonética muito grande entre duas línguas, há alguma espécie de parentesco, né? E aí, então, o pessoal ficou interessado. E em relação à estrutura, ele observou que o aimara é muito semelhante às línguas da família altaica, que são as turcas, as mongóis. E aí você pensou, mas uma língua ela tem uma estrutura muito parecida com uma outra que está bem distante. E a fonética parecida com uma outra que está ali perto. Isso traz implicações nas teorias a respeito da dispersão do Homo sapiens. Vocês estão entendendo? O negócio é profundo, o negócio vai muito mais longe. Isso já implica em paleoantropologia. Estamos falando de coisas que vão longe. E aí o que acontece? O pessoal perguntou para ele, mas o que você... qual o seu palpite? Ele falou, não, eu achei um fato. Aí fica com vocês aí, os paleoantropólogos, para dizer. Mas ele colocou isso num livrinho que se chama Quechua e Aimara, Dos Estudios Comparativos. Há implicações, como eu falei, e é muito interessante estudar isso. Quando a gente aprofunda no estudo do poliglotismo desses caras, a gente acaba inevitavelmente caindo num aspecto aí mais de erudição, de amplitude, de visões mais alargadas. Agora, a síntese do poliglotismo do Carlos Amaral Ferreira é o quê? Ciência e dedicação, nada mais. Você vê claramente assim, não se trata de um... Claro que com o tempo você vai desenvolvendo, você pega muita facilidade, mas não se trata nada de processo de superdotação, não implica nisso, implica mais em dedicação mesmo, né? Em gosto, né? Gosto. A gente não fazer o que gosta, o que a gente está fazendo aqui, né? É basicamente isso. Aí tem essa outra figura, o Erik Gunemark, que eu falei lá no início. Esse sueco, ele tem um dos melhores livros que existem para o aprendizado de idiomas, tá, pessoal? Para o aprendizado autônomo, ensinando a pessoa a aprender. Uma pena que ele é difícil de achar. Eu mesmo paguei na minha cópia uns 300 pila. É difícil de achar. Que é o The Art and Science of Learning Languages. E ele foi o coautor junto com Amory Gaithin. E era um poliglota sueco. E ele estudava também essas questões. Ele escreveu também o The Geolinguistics Handbook, que é justamente ver que línguas que se falam em cada lugar do globo. Isso é geolinguística. Ele dizia que para estudar o poliglotismo enquanto ciência era preciso se concentrar nos poliglotas nascidos no século XX, esquecendo mitos como o cardeal Mesofante. E esse problema do mito é muito sério para a gente poder disseminar mais o poliglotismo, sabe? Quebrar os mitos. Eu acho isso muito importante. Tem gente que se arroga Claro, tem gente que é mais dotada do que outras para certas coisas. Tem gente que... Não é à toa que existem as orientações vocacionais, né? Tem gente que dá mais para números, segue engenharia, outros que seguem mais a área da biologia e tal. Mas existem, às vezes, mitos de pessoas que se arrogam talentos divinos e tal. E, às vezes, o Ziad Fazá, aquele poliglota brasileiro, ele entra, às vezes, um pouco por aí, o que é questionável. Por isso que traz muita polêmica também para ele.
Mas, enfim, o que o Gunemark fala? Tem um livro que fala sobre vários poliglotas, que é Babel No More, do Michael Erard, e ele escreve que o Gunemark costumava dizer que ele tinha 6 línguas fluentes. O que é fluente, de novo, né? Eu pensei, provavelmente nível C. 7 línguas razoavelmente bem, provavelmente níveis B, e 15 mini-level. Agora, isso aqui que é interessante. Às vezes a gente, no afã de demonstrar poliglotismo e tal, conheço várias pessoas assim. A pessoa ela vai enumerando várias línguas, não, sei um pouquinho. Esse poliglota, ele falava que não contava as línguas que falava entre aspas, apenas nos níveis A1 a 2. Ele não gostava de contar isso, porque ele não considerava isso falar idiomas. Né? Então isso daqui é interessante. Claro, a gente pode colocar, a gente, né, sabe um pouco, estou estudando isso, estou estudando aquilo, mas às vezes a pessoa assim, multiplica o número de línguas no afã de mostrar que é poliglota e tal, e não é bem assim. A gente sabe que o grande lance às vezes é a pessoa, principalmente quando é profissional dos idiomas, é saber algumas em nível profundo, e isso aí é uma dificuldade também, às vezes tão grande quanto você, né, saber várias. Tem gente que não, tem gente que defende aprender várias porque diz que isso é um combustível intelectual, e que é você descobrir os mecanismos de uma língua, às vezes até o processo do alfabeto, aquilo ali é um prazer, né, intelectual incomparável. Agora, às vezes você acaba não focando, você estudar 2, 3, e muita gente pergunta, posso estudar 2 ao mesmo tempo? Nessa era de internet, Facebook, a dispersão é tão grande, né? A gente é tão dispersivo que eu acho que estudar 2, 3 ao mesmo tempo, não sei, às vezes a pessoa gosta, eu não, particularmente não... Eu prefiro focar numa e trazer num nível que eu tenha um objetivo claro e um prazo definido, e as provas internacionais ajudam nisso, nos dão um prazo claro, um objetivo definido para a gente chegar num nível pré-estabelecido. Eu acho que pode ser mais útil do ponto de vista de aprendizado. E outra coisa que eu vejo também em vários poliglotas, ele dizia que podia traduzir de um total de 47 línguas, embora precisasse de dicionário para 20 delas. Eu falei, mas a gente sempre precisa de dicionário? Tradutor sempre precisa de dicionário. O dicionário é um mecanismo, é uma ferramenta de trabalho. Eu não entendo, eu preciso de dicionário. O que isso quer dizer? Não fica claro para mim, sério, isso aqui não fica muito claro. E tem essa figura aqui, que é produto do nosso Zeitgeist, o Benny, the Irish Polyglot. É um cara muito animado, e é um cara que faz um trabalho bastante interessante, e o trabalho dele é Fluent in 3 Months, mostrando que as pessoas podem se tornar fluentes, ou... Claro que fluent in 3 months é mais uma jogada de marketing do que outra coisa, mas mostrando que as pessoas podem falar idiomas em vez de ficar só em cima da gramática. Tá? Que inclusive é um debate muito grande entre fluência e precisão. Os professores que estudam na academia falam, não, mas a gente tem que ficar corrigindo o aluno para ele ter precisão ou ter fluência. E às vezes quando a pessoa foca muito na gramática, na precisão, ela não desenvolve a fluência mesmo depois de anos de estudo. Isso pode trazer frustração e baixa autoestima. Às vezes os efeitos são deletérios. A gente tem que prestar bastante atenção nisso. Mas essa figura aqui, o Ben, ele ficou conhecido compartilhando sua história. Até os 21 anos, ele tinha sofrido com alemão na escola, com irlandês, aí foi tentar aprender espanhol em Valência e não conseguia nem pedir direito uma cerveja ou barganhar o preço das coisas, aí ele ficou muito decepcionado. E aí ele percebeu que o seguinte, ele tinha que mudar a abordagem. Ele tinha que trocar as motivações tangenciais, que era, por exemplo, na escola por obrigação, para a motivação de se viver a língua, né? De você viver aquela língua, e usá-la como meio de comunicação e de rapport com as pessoas. Você criar rapport. Quando você tem uma pessoa real com quem você cria uma conexão e vai desenvolvendo a língua a partir daí, fica muito mais fácil. E aí o grande mote dele, o lema é Speak from day one. Fale a partir do primeiro dia. Então, como resultado de se falar a língua direto, logo do primeiro dia, os alunos começam a adquirir a língua, em vez de simplesmente aprender, como eles aprenderiam qualquer outra matéria, por exemplo, matemática ou química. Tá? E aí o que acontece? Ele fala aqui que sabe várias línguas em diferentes níveis de proficiência. Esse é um interesse meu, né? Quer dizer, o que é ser poliglota? Que níveis? Ele põe aqui, não, eu sei 12 in varying degrees of proficiency. E aí depois eu sei o básico de mais 12. Saber o básico de mais 12, o Eric Gunemark nem contaria. Então isso aqui é importante para a gente ver. Então, quais são as habilidades lá que eu vejo lá estudando o caso dele? O inglês materno e espanhol, ele chegou a ter um Instituto Cervantes, um diploma do Instituto Cervantes.
B2 e C1 ali, né? Ou seja, um nível bacana. Francês, alemão, italiano. Aí B1, pelo menos em determinada época, holandês, mandarim. Ele foi estudar mandarim lá, língua de sinais norte-americanos. Mas o que acontece? É preciso considerar que essas habilidades aumentam ou diminuem ao longo do tempo. Tem um pesquisador de bilinguismo, que é o François Grosjean. Ele fala que o esquecimento de línguas é tão ou mais frequente do que o aprendizado e que tem que ser levado em consideração e a gente não leva. O enferrujamento, em bom português. Isso é um fato, né? É um fato bem complicado. E aí o que acontece? A realidade, aqui segundo Benny, no livro dele, o Fluent in 3 Months, isso aqui eu pegando do livro dele. A realidade é que os poliglotas tendem a ter algumas línguas com as quais ainda estão trabalhando para elevar até o nível de fluência, e um pequeno número, né, gerível ali, gerenciável, manejável, que eles têm em níveis avançados. E eu vejo isso realmente é bastante complicado. O que acontece? No campo da tradução simultânea, pessoal, as línguas para as quais você traduz, que não é só o português, uma língua estrangeira também, quando você está lá em cabine, precisa ser num nível bastante alto. Você não precisa ter mais, não é que não precisa, você não pode mais ter lacunas linguísticas consideráveis em termos de gramática ou aquele vocabulário de base. Por quê? Porque os desafios da tradução simultânea são outros. São vocabulários específicos na área de direito e engenharia, conforme o evento que você vai fazer, são as expressões idiomáticas, são outras questões culturais que as lacunas linguísticas iniciais já têm que estar resolvidas. E mesmo assim, você ter e a sua língua materna, lógico, você tem que cultivar a sua língua materna, principalmente se você é um intérprete aqui no Brasil, o português, né, a língua materna, a língua para a qual você vai traduzir na maioria das vezes por causa da plateia. Muitas vezes vem os estrangeiros falarem, você vai traduzir para uma plateia de brasileiros ou luso-parlantes. E aí o que acontece? Aí o seu nível de português tem que ser alto e o da língua estrangeira também tem que ser muito alto. E esse nível muito alto é muito difícil. Tem um artigo de um professor de interpretação da Bélgica, inclusive ele é chefe de interpretação da OTAN, que esse autor se chama Chris Defortes aqui. O artigo se chama A Few Thoughts on B Languages. Então, alguns pensamentos a respeito das línguas B. Língua B é essa, justamente. Língua A é a língua materna, a língua B é a língua para a qual você traduz. Ele fala que é muito difícil, em toda a experiência dele, ele vê alguém que tem duas línguas B fora a materna, por exemplo, inglês e francês ou inglês e espanhol, no mesmo nível lá de exigência. Por quê? Porque aqui a gente está falando de um nível muito alto de fluência, um nível realmente exigente. Então, a pessoa manter 2, 3, 4 línguas num nível bastante alto, isso é um negócio bastante difícil. 5, vá lá, às vezes a pessoa pode, por exemplo, conseguir diplomas da mais alta proficiência, de Cambridge, Instituto Cervantes, em 5 línguas, mas foi em diferentes épocas, né? Então, quando a pessoa está focando muito no idioma, aquele outro primeiro cai um pouquinho o nível de fluência. Então, isso tudo aqui é importante perceber, tá? Então, vamos ver aqui como é que o Benny continua esse assunto. Porque o que acontece? Aqui, a gente, então, começou a criar, é claro que, enfim, com o tempo da apresentação, e é bastante assunto, e às vezes um pouco técnico, também não quero cansá-los muito com isso, mas é para a gente ter uma base a partir da qual a gente começa a entender os fenômenos poliglóticos e começa a entender o que a mídia... Porque a mídia ela é leviana por natureza, né? A mídia, enfim, ela trabalha em cima da efemeridade, as efemérides. Em grego é efeméride, né? Jornal é efeméride. Então, o que acontece? Você, então, naquele quadro europeu comum de referência, tem um documento de 300 páginas e eles têm mais de 34 tabelas lá dentro. Né? I took the pains para ler tudo de cabo a rabo, é uma leitura um pouquinho pesada, mas eles têm várias tabelas que ajudam você a entender para cada nível, para cada uso da língua, quais são os níveis implicados. Então, por exemplo, aqui, né, você entrevistando e sendo entrevistado. O seu Carlos Amaral Freire tem um caso em que ele foi professor de português na Iugoslávia também. Ele disse que um repórter foi entrevistá-lo, e aí ele queria entrevistá-lo em macedônica. Ele falou, não, vamos conversar daqui a 15 dias, aí eu vou te dar a entrevista em macedônica. Aí, tá, mas o que acontece? O pessoal, pô, o cara é um gênio. Não, ele disse assim, eu já conhecia todas as eslavas. Veja bem, cara, eu já conhecia todas as eslavas. Então, o que acontece? Aí ele já mais ou menos também sabia o que ia rolar na entrevista, ele tinha um pouco de nível de autonomia na entrevista para botar aí as questões e responder. Então, ele estudou 15 dias ali em cima. Veja, não é uma coisa impossível. Se a gente considerar que
O que é o A2? Lembra que eu defini língua entre A2 e B1 ou B1? Aqui no A2, can make himself understood, provided he can ask for clarification occasionally. Então veja, isso aqui é totalmente aceitável numa entrevista, correto? Então veja, o cara não é que ele sabia C1, C2, você pensa, o cara aprendeu 15 dias, aprendeu em que nível? É esse o ponto que a gente precisa entender. Aqui, can take, aqui no nível B1 já, can take some initiatives, but is very dependent on the interviewer. Can use a prepared questionnaire. Exatamente o que ele fez, entendeu? Um questionáriozinho, trocou uma ideia com o entrevistador antes, mas deu a entrevista e é bacana, porque a despeito de qualquer consideração aqui, é muito melhor você falar na língua da pessoa para efeitos de criar um vínculo do que qualquer outra situação, correto? Mas isso aqui é para a gente entender, olha como já ficou mais claro a gente entendendo como é que funcionam os fenômenos poliglóticos. Aqui, understanding a native speaker interlocutor. O Ziad Fazá, ele foi para a mídia porque a Polícia Federal do Rio de Janeiro estava com uma figura lá que falava um dialeto, um idioma que eu não conhecia, chamou o Ziad Fazá. E o Ziad Fazá fala a respeito disso numa entrevista que ele dá para o Jimmy Mello, lá naquele My Polyglot Channel. E o Ziad Fazá fala assim, não, sabe o que é? O cara falava uma língua parecida com o persa. E aí ele fala lá o nome do dialeto. E aí eu deduzi por associação qual que era a língua. Então não é que o cara falava aquele dialeto, fala todos os dialetos do mundo, ele tinha esse mote, fala todos os dialetos do mundo. Não, entende? Foi por associação. E o que isso significa? Aqui, A2, ó. O que você pode entender uma pessoa falando? Can generally understand clear standard speech. Ou can follow clearly articulated speech. Claro, muitas vezes a gente não consegue falar. Várias pessoas aqui, talvez nós tenhamos, eu mesmo, que às vezes a gente entende mais do que fala, né? Então, isso é um fato. Depois aqui, até na leitura, a gente tem a leitura em nível A2, B1, não é uma coisa difícil, tá? É claro que quando você aprende um idioma para ler, e esse é o meu objetivo inicial com o alemão, eu falei, vou aprender alemão para ler alemão, lógico, a gente tem muita coisa para ler em alemão. Aí eu vi que se eu também aprendesse alemão, pelo menos em nível intermediário, ia facilitar muito a minha tarefa de leitura. E é um fato, agiliza bastante, facilita bastante, tá? Então aqui, fenômenos poliglóticos de leitura também. O que acontece? Muita coisa é dedução, pessoal. Aqui, ó. Overall Reading Comprehension. Então, uma compreensão geral de leitura. Aqui no A2, o que entra? Highest Frequency Vocabulary. Shared International Vocabulary. O Esperanto se utilizou disso. Você usar o vocabulário comum, internacional, como base. E isso se repete em várias línguas latinas, germânicas, eslavas, correto? E você, atento a esse fenômeno, você pode facilitar a sua leitura e com isso usar mecanismos de dedução. Ó, derive the probable meaning of unknown words. Né? Can extrapolate the meaning of occasional unknown words from the context. Então você pode extrapolar o significado de palavras desconhecidas pelo contexto. Existem mecanismos para isso. Até na escrita a pessoa pode passar por poliglota se ela preenche um formulário de hotel. Entende? Aquilo ali é o nível A1. Aqui, ó, Hotel Registration Form. Tá? Não é grande dificuldade. Você lê um bilhete de trem em holandês, você está lá em Amsterdã, isso não é grande dificuldade, correto? Mas o que acontece? Aqui a pessoa pode passar por poliglota, a gente tem que só que entender bem o que está implicado. Tá? Então, resumindo aqui, para a gente chegar à conclusão, muitos fenômenos se fundamentam no conhecimento de línguas próximas do mesmo ramo linguístico, em práticas de dedução. Aqui, eu botei ali do Papa, porque olha só, eu tenho um jornal aqui de 2007, era aquele Papa anterior, o Papa Benedito. Aqui, Papa faz apelo contra o desperdício da juventude, mas não é pelo tema não, é só porque o que acontece. Eu peguei aqui porque ele fala assim, os jovens ouviam um pontífice que discursou em português, embora tenha admitido não falar nem entender o idioma. Por quê? Como ele sabia, obviamente, italiano, francês, obviamente, esses caras estudam muito, o pessoal botou lá o processo em praticamente transcrição fonética, de maneira que ele, né, pudesse ler. Mesmo tive uma cliente que é inglesa, mora no Brasil, ela é dona de um atrativo turístico lá em Foz do Iguaçu, ela ia dar uma palestra em espanhol. E aí ela tinha um discurso, eu traduzi para ela o discurso em espanhol e expliquei para ela, porque o espanhol tem uma regularidade boa, né, das letras com os fonemas, e eu expliquei para ela, olha, esse LL, você fala como se fosse LH em português, o NT como se fosse NH em português. Eu expliquei tudo para ela. E aí ela deu a palestra, foi um sucesso, e depois ela me mandou o vídeo. E aí eu notei que quando tinha um H, que quando eu traduzi para o espanhol o speech dela, quando tinha H na palavra em espanhol, ela falava de modo aspirado do inglês, né?
Aí eu, puxa vida, esqueci de dar essa dica para ela. Então, o que acontece? A gente vê como a fonética da nossa língua, ela interfere. Né? Então, é muito importante a gente estar atento a isso, só que a gente pode usar isso como trunfo para transferir, a famosa transferência para outros idiomas. E a triangulação que eu falo aqui, que é o quê? Aprender um ou dois dos principais idiomas de um ramo. Então, você sabe português, italiano. O francês é um pouquinho mais distante desse bloco do português, espanhol e italiano, mas um estudo de leitura, como as línguas são muito próximas, elas têm várias semelhanças. O que você faz? Não se preocupa com as semelhanças, porque elas vão ser auto-evidentes, e procura estudar as diferenças que são sistemáticas e regulares. Em algumas sentadas ali, você consegue descobrir essas diferenças, e aí você vai melhorar a sua leitura rapidamente. Tá? A maioria das alegações de poliglotismo, pessoal, na imprensa e tal, ocorre em níveis baixos, A2 e B1, porque a gente vê que, pelo estudo dos poliglotas, línguas realmente assim, dominadas em nível alto são poucas. O Eric Gunemark mesmo, ele não contava essas línguas em níveis mais inferiores. A pesquisa bibliográfica e a presencial com Carlos Amaral Freire me leva a considerar que os poliglotas, em geral, sabem, num dado momento, de 5 a 7 línguas em nível avançado. E tem uma bibliografia extensa, tá? O Babel No More, esse livro aqui, ó, Polyglot, How I Learn Languages, da Kató Lombi, era uma intérprete na década de 50, uma intérprete húngara, está disponível para download na internet. É um banquete esse livro dela, muito gostoso e altamente inspirador, tá? E tem esse livro russo aqui, o Kakstat Polyglotom, de um psicólogo russo, ele fala da regra dos 7, mas o mais importante é o princípio da descrença. Vocês não podem acreditar em nada que ninguém fale. É melhor ter as próprias experiências, é mais seguro. Tá? Então, nessa questão do poliglotismo, é mais seguro ter as próprias experiências e chegar a algumas conclusões. Na medida em que diferentes pessoas tiverem de suas próprias conclusões, a gente botar essas ideias em cima da mesa, a gente pode chegar a alguns consensos. Né? E quanto mais conhecermos o poliglotismo, melhor, para desmistificar o assunto e torná-lo mais acessível para outras pessoas. Aqui a gente tem outros fenômenos que vale a pena pesquisar, que estão dentro do poliglotismo. A interferência linguística, né? O esquecimento de línguas, o princípio da complementaridade, né? Os fenômenos poliglóticos, enfim, isso tudo faz parte de um estudo mais específico de poliglotismo. But bear in mind that, considerem que chega um momento que você tem que aceitar que aprender novas línguas vai machucar muito as que você já tem. You have a certain finite amount of time and should use it wisely. Então, o que acontece? Esse é um fato. Se você, por exemplo, isso aconteceu com o meu francês, está acontecendo atualmente. Como eu fiquei quando eu era guia de turismo, eu falava muito francês, atendia mais franceses. E aí, com a tradução juramentada, eu faço muito escrita, mas aí eu já quase falo muito pouco. A maior demanda minha de tradução simultânea é para o inglês, para o espanhol, os idiomas ficaram mais fortes. E aí, com o tempo, 1 ano praticamente, 1 ano e meio, 2 anos sem falar francês, você vê que realmente dá uma caída. Você tem que passar um tempinho ali para dar uma retomada. Mas assim, depois que você chega no nível C1, C2, o enferrujamento é bem menos grave do que você só chega no nível intermediário. Se você só chega no nível intermediário e fica um tempão sem falar, quando cai, cai mesmo. Tá? O difícil é ter e manter línguas em nível avançado. Isso eu acho que às vezes é mais difícil do que você aprender várias línguas um pouquinho. Você ter e manter várias línguas em níveis avançados, esse é a grande sacada. E quantas línguas você fala? A true polyglot is quick to avoid giving simple answers. Tem um outro poliglota na internet que é o Alexander Argyles. Esse é uma figura também, tipo Carlos Amaral Freire. Ele não gosta de falar quantas línguas fala. O pessoal, não gosta. Essa pergunta é misplaced, é uma pergunta mal colocada. Ele não gosta dessa pergunta e ele evita dar um número. De qualquer forma, o ideal seria para cada língua declarar um nível alcançado de A1 a C2. Mas aí pode ser um exagero. Mas é só colocando aqui. Com mais detalhes, é possível declarar o nível alcançado para a interação oral, a leitura em separado e por aí vai. Ou, de modo mais simples, tem essa tabela aqui. Essa tabela eu trago no meu livro. Que é para quê? Se a gente está aqui no nível A1. Porque, olha só, pessoal, todas essas expressões aqui são expressões que a gente usa normalmente e que elas não dão indicação. Eu conheço, eu sei, eu leio e escrevo. Muitas vezes você vê a mídia. Não, a mídia quer ser um pouquinho mais precisa. Ela fala, não, fulano lê e escreve. O que é ler e escrever? Né? Escrever o quê? Escrever o quê? Fazer a entrada lá no registro do hotel, na ficha de hóspede. Ser fluente.
usar apenas só para C1 e C2. A gente pode usar, mas para níveis avançados, aí eu acho que é bacana. Dominar, usar apenas para C1 e C2. Então aqui, nos níveis A1, uma sugestão, claro, né, pessoal? Você pode falar, tenho breve noção, fraca ideia, tinturas, tenho verniz. A verniz é boa. A2, tenho noções. Não, é válido você falar tenho noções. Tenho noções, sei para onde vai mais ou menos, e aí sim o cara usa o dicionário. Quando o cara fala, eu preciso usar dicionário, eu acho que é por aí, entende? É o que me leva a crer essas afirmações. Consigo me virar, B1, aí o cara se vira. Não, consigo me virar, ele, né? B2, me viro bem, falo. O cara no B2, ele já, né? Tem uma habilidade. No C1, sou fluente, falo com segurança. No C2, domino, sou proficiente. Tá? Então, isso daqui são níveis que a gente pode alcançar no idioma. Isso daqui é uma tabela que está nesse meu livro aqui, Provas Internacionais de Idiomas, que então eu vou falar a respeito agora. Depois do intervalo? Então tá, pessoal. Vamos fazer um intervalo para vocês não ficarem cansados, para a gente pegar um pouco de glicose. Já já a gente volta.